Sejam todas muito bem-vindas ao programa Elas com Jesus. É com grande alegria que abrimos esse espaço de fé, amor e esperança, dedicado a todas as mulheres que desejam fortalecer sua caminhada com Deus e encontrar inspiração para viver cada dia com propósitos e confiança. Eu sou Keila Bueno, estarei com você toda semana, compartilhando mensagens que edificam, histórias que inspiram e reflexões que fortalecem a alma. Este programa nasceu dos desejos de criar um ambiente acolhedor, onde cada mulher possa se sentir amada, valorizada e fortalecida pela presença de Jesus. Sabemos que a vida apresenta desafios, responsabilidades e momentos que muitas vezes testam nossa fé e a nossa força. Por isso, o Elas com Jesus chega para ser um lugar de renovação, aprendizado e crescimento espiritual. Aqui vamos falar sobre fé, família, relacionamento, superação, propósito, saúde emocional, oração e tudo aquilo que faz parte da vida da mulher cristã. Mais do que um programa, queremos construir uma comunidade de mulheres que caminham juntas, apoiando umas às outras e confiando no agir de Deus. Acreditamos que quando uma mulher permite que Jesus conduza seus passos, ela encontra força para vencer as dificuldades, sabedorias para tomar decisões e coragem para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Ao longo de cada edição, teremos momentos especiais de reflexão, testemunhos inspiradores, palavras de encorajamento e mensagens que nos aproximam ainda mais do coração de Deus. Nossa oração é que cada palavra compartilhada aqui alcance sua vida, seu lar e sua família, levando paz, esperança e transformação. Que esse seja um tempo de bênção para você, que juntas possamos crescer na fé, fortalecer nossa comunhão com Deus e descobrir diariamente o quanto somos preciosas aos seus olhos. Obrigada pela sua companhia. Abra seu coração, prepare sua alma e venha viver conosco esse momento especial. Eu sou Keila Bueno e este é o programa Elas com Jesus, um encontro de mulheres que caminham pela fé, guiadas pelo amor e pela graça de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. No programa de hoje, eu recebo a Simone Santos, terapeuta, psicanalista e especialista em emoções femininas. Antes de qualquer pergunta, gostaria de conhecer a Simone. Muito prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha história, um pouco dos meus conhecimentos e partilhar daquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida e na vida de muitas mulheres que Ele tem me proporcionado atender, cuidar e revelar o amor dEle através do autoconhecimento. É uma coisa muito importante. Exatamente foi o que você falou. Importante demais, porque as mulheres muitas vezes elas passam a vida cuidando das outras pessoas, amando as outras pessoas, né? Mas elas acabam não se conhecendo. E aí as mulheres vão passando por feridas, por experiências doloridas durante a vida. E é onde elas modulam, né? Feridas emocionais e se esquecem de quem realmente são. Eu sou a Simone Santos, sou terapeuta, psicanalista. A minha especialização é cuidar de emoções femininas. Sou uma mulher e eu costumo dizer isso antes de qualquer coisa. Eu sou uma filha amada de Deus, né? O Senhor tem cuidado de mim em cada detalhe. E pela graça de Deus eu formei a minha família, sou casada com o Ronaldo há 22 anos, tenho um filho lindo, adolescente de 15 anos que é o Vitor, uma filhinha na pré-adolescência que é a Laurinha. A minha primeira formação, né, eu me formei enfermeira há 15, 16 anos, caminhei durante muito tempo como enfermeira, especialista em treinamentos, enfermeira de educação continuada, mas eu vivi uma depressão profunda
no ano de 2022 e aquilo já não era mais possível que eu continuasse caminhando sozinha. Então foi onde eu busquei esse conhecimento, busquei me entender melhor e o Senhor me chamou, porque fez tanto sentido para mim, uma mulher cristã vivendo em depressão, né, que poderia muitas vezes refletir como culpa, né, como falta de fé. Sim. E então o Senhor me chamou para que eu derramasse esse conhecimento na vida de outras mulheres. Então hoje eu sou essa filha de Deus que cuida das filhas de Deus. Amém, é isso mesmo. Deus tem um propósito, né, nas nossas vidas. E foi através disso, dessa dor que você estava sentindo, Ele te transformou na Simone que é hoje, terapeuta, psicanalista, que cuida de mulheres. Simone, vamos lá. Gostaria de saber qual que é o propósito de Deus na criação da mulher. O que você pode estar falando pra gente em relação a isso? A Bíblia traz, né, em Gênesis 2:18, que o Senhor de toda a criação, Ele já tinha criado tudo. A natureza, os animais, o homem, né? E aí Deus olha para o homem e Ele não enxerga nenhuma companhia, nada que completasse o homem. Então, em Gênesis 2:18, a Bíblia traz que o Senhor então fez Adão cair em sono profundo, né? Tirou da sua costela a mulher, né? E fechou novamente a costela do homem, para que essa mulher viesse completar o homem. E o incrível de toda essa história não foi Deus que chamou a mulher, mas ele perguntou para Adão como ela seria chamada. E Adão disse assim: essa será chamada mulher, porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o Senhor trouxe a mulher para completar o homem, para ser auxiliadora, para dar continuidade na criação que ele mesmo fez, que é gerar filhos, né? E aí depois disso o Senhor deu uma ordem para eles: vão e povoem a terra, né? Então a Bíblia nos traz todo o propósito que Deus tinha na criação de todo ser vivente, mas com a mulher Deus tem algo especial, que é a questão da vida. Sim. A mulher é tão abençoada que ela traz à existência alguém que não existia. Sim. É dentro do ventre de uma mulher que novos seres são gerados. Então eu acredito muito, Keila, nesse propósito que Deus tem com a mulher. Sim, né? Ele confiou o que ele tem como mais precioso, que é a vida do ser humano, para que a mulher gerasse. É isso mesmo. Lindas palavras. E qual a importância de uma mulher emocionalmente saudável para a família? Pois é. A mulher, ela é a primeira morada de todo ser humano, né? Então, sem a mulher, não existiria mais as pessoas. A humanidade, ela não estaria mais aqui. Só que gerar filhos é um processo que acontece através de liberações hormonais. Hormônios são liberados através de experiências emocionais. Sim. Né? Então, o primeiro contato de todo bebê com a vida é através da vida da mãe. Eu gosto muito de lembrar, né, daquela crença que todos nós temos, que a mulher gestante não pode passar nervoso, né? Sim. Senão o bebê também vai passar nervoso. A mulher gestante não pode passar vontade, não pode ter desejos, não é? Mas isso é muito real. Os nossos caminhos neurais, os primeiros caminhos neurais, eles são formados, eles se iniciam em um processo de desenvolvimento nas primeiras 6 semanas de vida do bebê. Já inicia esse processo de formação do caminho neural. Então, um bebê, ele começa a responder emocionalmente a partir de 6 semanas de gestação. Então, no ventre da mãe, esse bebê já começa a responder.
Então, de qual é a forma? Qual é a resposta? Porque a gente não se lembra, né? Se eu perguntar hoje pra você, Keila, como que era lá no ventre da sua mãe? Sua mãe passou muito nervoso, teve vontade de comer alguma coisa. No seu consciente você não vai recordar. Sim. Né? Mas através de sensações que nós não temos consciência, existe o registro dessa informação. Por isso, a mulher, ela é chamada de pilar emocional da família. Porque todas as emoções que uma mulher sente durante o seu período gestacional, o bebê começa a responder emocionalmente. Sim. Então é muito importante e intenso que essa mulher esteja durante o período gestacional, né, proporcionando para o bebê um ambiente emocionalmente saudável. Então imagina relacionamentos, né, conturbados, incertos, inseguros, que essa mulher pode estar exposta durante a sua gestação. Imagina os registros emocionais que esse bebê já inicia carregando dentro do ventre da mãe. Então, por isso eu me especializei em emoções femininas. A mulher é o pilar emocional de uma família. Se a mulher está bem, tudo vai bem dentro da casa. Sim. Né? As mulheres podem notar aí com as suas famílias. O dia que a mulher tá brava e o clima tá ruim, a casa entra no clima da mulher. Exatamente, né? É isso mesmo. Quando ela tá bem, a paz reina. Exatamente, né? Ela não quer guerra com ninguém. Exatamente. Ela quer ficar de boa. E uma mulher que não quer guerra com ninguém, a família toda tá boa, sim, né? Sim, é isso mesmo. Isso é muito real. Vamos lá, Simone. E uma mulher cristã, ela precisa de terapia? Ou a fé já é o suficiente? E aí? Sabe que é importante deixar aqui claro, né, que o Senhor nos criou de uma forma, né, em trilogia, e eu acho muito lindo isso, pensando e aqui trazendo para a nossa realidade, não uma comparação, mas uma analogia. Pai, Filho e Espírito Santo são 3. Sim. E nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. Então, nós temos as nossas 3 partes e nós precisamos cuidar de cada uma delas. Sim. A caminhada cristã, ela nos fortalece em espírito, em conexão com o espírito. Agora, as nossas emoções, elas estão, né, alojadas na nossa alma. E por muito tempo se acreditou que a mulher cristã era autossuficiente, né? E foi negligenciado esse ponto da alma da mulher. Da mesma forma que a mulher precisa de atividade física, de exercitar o seu corpo, de cuidar da sua alimentação, de evitar alimentos que possam trazer para ela prejuízos físicos. Imagina uma mulher que tem diabetes comendo doce Sim. o dia inteiro, uma mulher hipertensa consumindo sal 24 sim. horas do dia dela. Então esses cuidados com o corpo, ele já está muito evidente, né, no nosso tempo. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Né? Mas entre o corpo e o espírito, existe aqui, ó, um canalzinho, que é a nossa alma. Nossa alma. E acredita que todo comportamento, ele é baseado e ele é sempre uma resposta ao que nós estamos sentindo, Keila. Então, se a gente disser que uma mulher cristã, ela se comporta o tempo todo de forma assertiva, nós estamos negando. Sim. Né? Sim. Algo sim. que acontece o tempo todo dentro de casa,
no trabalho. Eu conheço mulheres cristãs, mulheres de fé, mulheres de oração, que não conseguem, não têm força, não têm recurso emocional para se decidirem em questões de trabalho, na educação dos filhos, no posicionamento no relacionamento. Eu conheço mulheres cristãs que não suportam resolver nenhum conflito da sua vida, né? Mas eu creio e vivo isso, que Jesus deixou na terra, e ele disse assim, ó, que ele veio, mas que nós faríamos obras ainda maiores nessa terra. Então, ninguém está aqui para competir com Jesus, mas é a palavra dele que se confirma através desse momento onde nós reconhecemos que nós precisamos sim de terapia. O que é terapia, gente? Terapia é autoconhecimento. Sim. Terapia é autodesenvolvimento. Terapia é olhar para a história de vida que todos nós temos, para as dores que nós carregamos e curar a forma como nós nos sentimos dentro de tudo isso. Porque quantas mulheres cristãs não se converteram por problemas de relacionamento familiar? Quantas mulheres cristãs, filha de pai alcoólatra, filho de mãe que abandonou, que deixou a família? Quantas mulheres cristãs não vieram de lares completamente disfuncionais e elas encontraram na igreja um abrigo? Isso é real. Mas e essa história? Se nós temos formação dos primeiros caminhos neurais, lá desde semanas de gestação, sim, imagina quais são as memórias emocionais que toda mulher cristã carrega. Sim. Então, quando uma mulher cristã assume, acolhe as suas emoções, decide olhar para as suas dores e decide cuidar daquilo que dói, o canal espiritual, ele fica muito mais fluido, porque aquilo que servia como barreira, ele se torna um canal de ação e de atividade. Por isso nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, mulher cristã precisa de sim, terapia, sim. Sim, como você falou, né? E aquelas coisas lá atrás. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você está na igreja e as coisas vão continuar. Você precisa ter terapia para você poder se conhecer e curar essas feridas. Sim. Com a ajuda do Espírito Santo, Jesus na sua vida, e vão fazendo um trabalho para ser curadas. Isso que você falou é algo muito importante. Porque enquanto os profissionais cristãos estão negligenciando no cuidado com o povo de Deus, esses cristãos muitas vezes estão procurando profissionais que não têm a mesma base. E aí, o fundamento não é compatível. Sim. E é onde a gente encontra aí, né, muitos conflitos. Quantas pessoas não vão estudar psicologia? Eu conheço. As pessoas vão estudar psicologia e se desviam da palavra de Deus. Por quê? Porque a confiança aí passa a ser na base científica e não naquilo que Deus realmente criou, né? Na criação genuína de Deus. Porque a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas eu sempre digo que os cientistas, as pesquisas, elas têm que estudar, porque falta anos-luz de estudo para conhecer tudo aquilo que Deus criou. Nós não somos independentes, muito pelo contrário, nós somos totalmente dependentes de Deus. Sim. Mas tudo aquilo que a gente conhece, a gente gerencia. É ou não é verdade? Sim, você não começou a usar a batedeira sem saber como ela funcionava, né? E por que a gente faz uso, né? Sim. De nós mesmas, sem nos entendermos, né? Sem compreendermos. Então, se nós nos comportamos de acordo com o que nós sentimos, a gente precisa estudar, conhecer os nossos sentimentos para que a gente desenvolva os nossos comportamentos.
É isso mesmo. Vamos lá, Simone. Mais uma perguntinha. E que o seu trabalho como terapeuta tem resultado na vida da mulher cristã? Boa essa pergunta. Sabe que a partir do momento que a mulher decide olhar para aquilo que ela está sentindo, acolher as suas emoções, admitir as suas dores. Esse é o ponto. Sim. Admitir, acolher aquilo que está doendo. E elas se abrem para esse momento. Elas se abrem para olhar para a sua história. Porque a Bíblia diz assim, ó, que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, o meu trabalho enquanto terapeuta é que a própria mulher cure as dores que ela já carrega, mas que ela olhe para frente, que ela olhe para o futuro, que ela se projete. E aí, o que eu mais ouço das minhas pacientes, eu não sabia que essa experiência, que eu nem me lembrava mais, Olha só, tinha me impactado e travado por tanto tempo a minha vida. olha isso. Porque nós não aprendemos a dar atenção para aquilo que nós sentimos. A frase mais comum na educação dos filhos é dizer, olha, cuidado, menina bonita não faz assim. Desse jeito, ninguém vai gostar de você. Mas a gente usa para estar falando para as crianças. Isso, e aí a mulher aprende a sempre se forçar a agradar o outro, a atender a expectativa do outro. E essa mulher, ela vai esquecendo de quem ela realmente é e de que ela tem o direito de sentir. Porque se nós não tivéssemos direito, o Senhor não teria colocado sentimentos em nós. O Senhor não teria dado emoções para nós. Mas olha que coisa mais linda que o Senhor deixou. É tristeza para chorar. É raiva para agir. É medo para prevenir riscos, para salvar a vida. É amor. Mas aí quando a gente chega no amor, amarás o teu próximo como a quem? A ti mesmo. Onde está esse amor? Que ninguém ensinou. Que aquilo que eu preciso entregar para as pessoas deveria ter sido entregue para mim primeiro. E a alegria. Essas emoções, elas foram injetadas das mãos e do coração do próprio Deus sobre nós, porque a palavra diz, não deixe a ira do Senhor cair sobre vocês. Então o Senhor também se ira, e a Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não pequeis. Então nós não estamos pecando quando nós sentimos raiva, mas nós pecamos quando nós agimos pela raiva. Pela raiva, sim. Então, assim, o meu trabalho como resultado na vida da mulher cristã é trazer para a mulher o conhecimento daquilo que ela sente. E a partir dali, ela gerencia suas emoções, aprende a lidar com elas e desenvolve a capacidade de não ser dominada pelas suas próprias emoções. É isso aí. Simone, como a gente já está ao final do nosso programa, queria saber com você se tem alguma dica para estar passando alguma informação para essa mulher que está ouvindo a gente agora, para ela poder, assim, estar se cuidando mais, estar vendo por esse lado, que a gente precisa realmente estar procurando terapia. Você tem mais alguma coisa a acrescentar para elas? O que eu tenho para dizer para todas as mulheres é que deixem de negligenciar as suas próprias emoções. Pare de fugir daquilo que você sente. Dê atenção ao seu corpo. Cuide primeiro de você. Não seja egoísta. Não seja egoísta com você mesmo. Não cuide apenas das outras pessoas. E a primeira atenção que nós damos é para o nosso corpo. É aquilo que nós estamos sentindo. Nós acolhemos todas as nossas sensações e as nossas emoções. E a partir dali, que toda mulher deseje olhar com mais carinho para dentro de si. E isso é especial demais, porque
a partir do olhar que eu gero para mim, é a forma como eu passo a olhar e enxergar o mundo. Isso mesmo. Lindas palavras. Deus abençoe. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E volte mais vezes. Estarei sempre aqui, conta comigo. Foi um privilégio estar com todas vocês hoje. Eu agradeço você que ficou com a gente todo esse tempo, aprendendo mais sobre a palavra, sobre conhecermos a nós mesmos. E semana que vem estamos de volta. Deus abençoe.